copiei e investi R$1,5 milhão de verdade, não é uma simulação, nas ações do Luiz Barsi por 3 anos seguidos. Sabe quanto esse dinheiro virou? Luiz Barsi é o rei dos dividendos, o homem que tem mais de R$4 bilhões investidos e recebe em dividendos mais de R$1 milhão por dia. Isso mesmo que você ouviu, 1 milhão por dia. Não consigo nem imaginar esse dinheiro. Ao mesmo tempo, é conhecido por ser o cara muito humilde, que não esbanja luxo, anda num carro moderado e, se precisar, anda até de metrô. Esse é o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira. Goste você ou não, um verdadeiro ícone do Brasil. E hoje você vai ver o que aconteceu com meus R$1,5 milhão investidos. Lembrando que esse vídeo não é uma simulação, um backtest. No meu caso, eu tive coragem em investir na prática mesmo, que é totalmente diferente. E antes de terminar o vídeo, eu quero que você diga aqui nos comentários qual o valor que você acha que esses R$1,5 milhão se transformaram. Daniel, virou 2 milhões? Daniel, virou meio milhão? Daniel, virou 0? Daniel, virou 3 milhões? Lembra que é um prazo de 3 anos, então tente aí fazer a sua estimativa e não vale ver a resposta no final do vídeo, hein? Mas agora vem comigo que eu vou te mostrar isso e muito mais nesse vídeo. O conteúdo de hoje tá muito legal. Bom, eu sou investidor há 10 anos em renda fixa e 5 anos em renda variável. Lucrativo nos dois setores, graças a Deus. E um dos motivos de ser lucrativo é porque eu sou conhecido por não ser tão ideológico. Eu gosto de pensar mais com a lógica do que com a ideologia. Mas justamente por ouvir várias opiniões e pensar mais com a lógica, independentemente se eu gosto do político atual ou não, é que eu consegui fazer bons investimentos. Por exemplo, até na minha doutrina de aprender foi assim. Eu já fiz vários cursos. Já fiz o curso do Investidor Mestre, do Eduardo Moreira, que é um cara muito bom de investimentos, mas é um cara mais de esquerda. Eu também fiz o curso como sou aluno da AUVP, do Investidor Sardinha, que é o Raul Sena. Excelente material. O acompanhamento deles é incrível. E o Raul é um cara mais liberal. E em 2022, por sempre admirar o Barsi e a família Barsi, etc., a Luiz Barsi também é uma pessoa excepcional, assim como toda a galera do AGF ali, eu me matriculei no MBA, que é uma pós-graduação reconhecida pelo MEC, que o Luiz Barsi e o pessoal do AGF tem. E é uma pós-graduação de praticamente 2 anos, são 18 meses, se não me falha a memória. Eu iniciei essa pós-graduação em 2022 e finalizei em 2024 com o meu diploma. Editor, se achar, coloca aí o meu diploma no vídeo. Aliás, o Barsi começou a investir mesmo valores grandes após os 30 anos, tá? E valores grandes, se a gente atualizar a valores de hoje, seria mais ou menos R$500 por mês. Ou seja, muita gente do canal aqui tenha mais de 30 anos e muita gente consegue talvez investir R$500 por mês. Sei que não é realidade para todos, mas algumas pessoas já conseguem. E ainda assim ele se tornou um bilionário. Claro que hoje ele tem por volta dos 86 anos e o tempo ajudou muito. O tempo é preciosíssimo no mercado financeiro, mas o tempo vai passar para todo mundo, então eu recomendo muito que você invista também. E nessa minha jornada de conhecimento, 3 anos atrás, eu comprei 4 ações, eu copiei 4 ações do Luiz Barsi e coloquei na minha carteira no valor de R$1,5 milhão. Aí você fala, Daniel, por que você não copiou a carteira inteira? E porque você que tá vendo esse vídeo não deve copiar a carteira inteira, nem do Barsi, nem a minha. Primeiro, porque se você copia a carteira de alguém, aí você está na dependência financeira. Você tá copiando alguém, tá dependendo de alguém, né? E isso não é independência financeira, que é o que todos nós influenciadores tentamos ensinar as pessoas a terem. Independência financeira. Segundo, porque eu não copiei tudo, porque eu copiei a lógica, e a lógica que se aplicava à minha vida, num preço que eu julguei ser justo, que fazia sentido, eu coloquei na minha carteira. E isso foram 4 empresas. Na verdade, foram até mais, mas 4 foram as principais. Inclusive, eu coloquei na minha carteira também empresas que o Barsi não gosta. Teve uma delas até que ele falou mal e eu lucrei bastante. Para você ver que você não precisa ter um ídolo. Tudo que essa pessoa faz, ou o Barsi, ou o Daniel, ou qualquer pessoa, eu vou copiar exatamente. Não, você tem que ter a sua própria opinião. Mas Daniel, beleza, me revele quais são essas 4 ações, vou já te revelar, mas antes entenda a lógica de como o Barsi investe. O Barsi gosta de investir em ações e na Bolsa Brasileira. Na Bolsa Brasileira nós temos mais de 400 empresas diferentes que você pode investir e ser sócio, com pequenas quantidades, chamadas ações. Existem vários setores diferentes nas ações. Existem empresas de, por exemplo, aviação, existem empresas bancárias, existem empresas que trabalham com turismo, existem empresas de commodities que negociam petróleo, minério de ferro e etc. O Barsi não investe em todos esses setores. Ele prefere investir em um setor que é chamado de setor BEST, que lembra muito a palavra melhor em inglês, the best. É parecido, mas olha só. B significa bancos, E significa empresas de energia elétrica, S seguro, S de novo saneamento e T empresas de telecom. Por que ele gosta desses setores? Porque são setores perenes. Como assim? Esses setores, independentemente se há crise ou não, eles se sustentam com o tempo. Se houver uma crise, os bancos vão continuar funcionando, as empresas de energia elétrica vão continuar funcionando, você vai precisar da luz na sua casa, vai precisar fazer transações bancárias, as empresas de telecom vão continuar funcionando, você vai precisar fazer ligações para as pessoas e ter acesso à internet, etc, etc. Cada uma dessas letras tem um significado. Além disso, que a Luiz Barsi gosta de falar muito, que é a filha dele, eu gosto de investir em empresas que o boletinho chega na casa das pessoas. Então chega lá o boleto, a fatura do cartão de crédito
crédito, chega lá o boleto da energia elétrica, ninguém foge. Chega lá o boleto da telefonia, chega lá o boleto se você tem um seguro, vai chegar todo mês para você pagar. E saneamento, água, esgoto também chega para você pagar. Então, independente da crise, não tem como muito fugir disso. Já outros setores, eles não gostam muito. Por exemplo, varejo, empresas de aviação, empresas de construção civil, turismo. Por quê, Daniel? Normalmente esses setores operam com baixa margem de lucro e também quando há crises, eles não resistem tão bem. Quando há crise, por exemplo, as pessoas viajam menos, por isso que eles não gostam de aviação. Além disso, você viu várias empresas quebraram nos últimos 20 anos. Transbrasil, Varig, VASP. Varejo também. Para o varejo estar bombando, depende de uma condição boa da economia. Fora o turismo e construção civil. Quando há crise, as pessoas também buscam menos financiamento imobiliário e compram menos casas. Então essa é basicamente a lógica. E claro, o Barsi também gosta de investir em algumas empresas de commodities. O que é commodity? É o que vem da terra, ou também conhecido como materiais brutos. Ele investe em empresas de commodities naturais, em empresas de commodities também químicos, por exemplo, como a Klabin de papel e celulose, como a Unipar de produtos químicos, além de outras empresas. Então essa é a lógica dos investimentos do Barsi. E nessa lógica eu adotei 4 empresas que estão nessas letrinhas do BEST. Eu tenho na minha carteira todas essas letrinhas, mas para esse vídeo, os 1,5 milhão, a maioria do dinheiro está em 2 letrinhas dessas, que é B e E, bancos e empresas de energia elétrica. E eu vou te mostrar agora quais foram as 4 empresas que eu investi. Então aqui estão as 4 empresas. A primeira, Banco do Brasil. Veja que é uma estatal. Então o Barsi sim, às vezes reclama do governante, etc e tal. Desde o passado até agora ele costuma fazer isso, mas ele ainda assim investe em algumas empresas estatais. O Banco do Brasil é uma delas porque ele vê as métricas da empresa e a lógica. Independentemente dos governantes, ele sabe separar as coisas, tá? Eu investi também na Taesa, que é uma empresa de energia elétrica, de transmissão de energia, eu já te explico o que é isso. Assim como a Transmissão Paulista, ou ISA-CETEP, que está com esse ticker aqui, ISA-E4, tá? E a CEMIG também, que é uma empresa de Minas Gerais de energia elétrica. A Taesa e a Transmissão Paulista são basicamente transmissão de energia e a CEMIG atua nas 3 áreas, geração, transmissão e distribuição. E voltando aos valores que eu investi 448 mil em Banco do Brasil, Taesa 549 mil, 249 mil em ISA e 265 mil em CEMIG. Lembrando que dessas 4, gente, o Banco do Brasil é a empresa que eu tenho mais tempo. Na verdade, eu tenho até mais tempo do que isso, mas esse 1,5 milhão começou basicamente há 3 anos no Banco do Brasil, tá? E aí, desse dinheiro que eu investi no Banco do Brasil, que você olha aqui, 448 mil reais, não foi 3 anos atrás todo de uma vez. Eu vim aportando, fazendo vários aportes em vários meses seguidos, até que atualmente eu cheguei a um valor total investido de 448 mil. Já eu te mostro o valor atual, quanto é que tá. Então esse valor veio crescendo com o tempo. Isso para todas elas. Mas o prazo médio dessa carteira de 1,5 milhão não é 3 anos, ele é até menor. Porque se você vê outras empresas, então por exemplo, Banco do Brasil, se eu te mostrar aqui, ó, eu tenho as datas mais antigas de dividendo, ó, 11 de março de 2022, exatamente há 3 anos, que foi quando começou os primeiros aportes. Se eu pegar aqui CEMIG, eu tenho, poxa, os primeiros dividendos, daqui a pouco eu revelo o valor para vocês, de junho de 2024. Poxa, então CEMIG tem 1 ano. Se eu pegar aqui Transmissão Paulista, a gente tá falando desde 2023, então tem 2 anos. Então, tem empresas de 1 ano, menos de 1 ano, na verdade, tem empresas de 2 anos e tem empresas de 3 anos e tem uma outra de 1 ano e meio. Então, na verdade, o prazo médio ponderado da carteira não é 3 anos, é ao redor de 2 anos. Então, o retorno que eu vou te mostrar é numa média de 2 anos, tá bom? O que é um negócio mais curioso ainda para esse vídeo, porque 2 anos passa rápido assim. E agora eu vou te revelar quanto cada um desses investimentos virou. Então, o valor atual de Banco do Brasil, 764 mil reais. O valor de Taesa, 568 mil reais. O valor de ISA, 258 mil reais e CEMIG 253 mil reais. Isso aqui como que eu achei? É o preço médio multiplicado pela quantidade de ações, tá? Se você quiser tecnicamente saber como é. O saldo dessas aplicações foi que Banco do Brasil ganha 315 mil, aqui 18 e tal. Mas Daniel, esses são os únicos ganhos do mercado financeiro? Não. Se você parou o vídeo por aqui, você perdeu a informação inteira. Porque tem 2 formas de você ganhar. Uma com a valorização e segunda com os dividendos, que é outra característica do Barsi. Ele gosta de investir em empresas que pagam muito dividendo. Daniel, o que é dividendo? É o lucrinho que as empresas pagam mês a mês na sua conta corrente. Tudo bem, não é mensal, mas quando você tem várias empresas, você acaba recebendo mensalmente. E aí você tem uma aposentadoria dos sonhos, aquela grana caindo sempre para você na sua conta. E eu invisto nessas empresas também. Então vamos ver quanto que eu ganhei do dividendo, porque dividendo é dinheiro também. E além disso, cai na sua conta toda hora. De dividendos, a gente tem aqui abaixo os dados que Banco do Brasil, nesse período, eu ganhei 141 mil reais de dividendos nesses últimos 3 anos. A ESA eu ganhei 57 mil reais de dividendos, ISA 46 mil reais de dividendos e CEMIG 18 mil reais. Olha só que interessante CEMIG. Na CEMIG, eu coloquei 265 mil e hoje eu tenho 253, ou seja, até perdi um pouco de valorização, menos 11 mil reais. Só que eu ganhei nesse período 18 mil em dividendos, então essa conta aqui acaba fechando e ficando no azul. Taesa, eu ganhei 57 mil em dividendos, ou seja, eu ganhei mais com o lucrinho mensal, entre aspas, do que com a valorização que a empresa teve nesses anos. E Daniel, se a gente somar o que você ganhou em dividendos mais o que você ganhou com valorização, qual o seu resultado total? E aqui a gente tem o resultado total. Então aqui tá a rentabilidade sem os dividendos, tá? Banco do Brasil 70%,
3,5%, Transmissão Paulista 3,3%, ISA 3,8% e CEMIG menos 4,4%. Agora, se eu colocar os proventos, a coisa muda, fica tudo no azul. Rentabilidade total, 100% em Banco do Brasil, 14% em Taesa, 23% em ISA e 3% em CEMIG. Daniel, mas e os 1,5 milhão? Soma tudo e mostra numa coisa só, e aqui é a resposta do vídeo. Você acertou nos comentários? Os 1,5 milhão viraram quantos? Então vamos ver se você acertou lá do início do vídeo. Aqui está o resultado final. Eu investi R$1.513.000 e o valor final já com proventos, que são os dividendos. Além disso, tem juros sobre capital próprio, rendimento e outras coisas, mas enfim, a gente colocou tudo como dividendos aqui. R$2.108.000. Logo aí uma rentabilidade, um lucro de R$595.000. E boa parte desse lucro aqui isento de imposto de renda, tudo bem? Porque a parte que veio de lucros e dividendos no Brasil não é taxada. No mundo inteiro é, mas no Brasil não é. O que por enquanto é uma vantagem para os investidores. Eu sou até a favor de taxar lucros e dividendos, sabia? Claro, você tem que mudar ali a lógica da empresa também, taxar um pouco menos a empresa, etc. Fazer uma reforma tributária um pouco mais justa. No Brasil é verdade que as pessoas mais pobres pagam muitos impostos, principalmente no consumo, e os ricos têm muita vantagem. E dependendo da alíquota que você faça e que você taxe, os ricos não fogem do país, não. Se você fizer uma carga justa, moderada, nada maluco, ainda mais se for para melhorar as coisas para as empresas e para a galera mais pobre, funcionaria sim, tá? Então eu sou até a favor, por incrível que pareça, tá? E a rentabilidade média foi 39% nesses 3 anos. Mas lembra que o tempo médio da carteira não é 3 anos, mas sim 2 anos. Então isso traz uma rentabilidade anual de cerca de 18% ao ano. Cara, uma rentabilidade muito boa. Então esse foi o retorno que a carteira do Barsi me deu. Eu vou te mostrar aqui no site. Então, por exemplo, nessa carteira eu tenho aqui 4.600.000 em ações. Ou seja, aquele 1,5 milhão foi um pedaço da carteira, né? O que é legal? Essa variação aqui não está contando com os dividendos. Ou seja, se eu contar com os dividendos, a minha rentabilidade é maior ainda. Tô falando de 30% ou 40%. Aí eu não fiz essa conta para ser exato. Na verdade, para ser chatinho, a variação é diferente da rentabilidade, né? Por exemplo, se eu pegar a rentabilidade aqui da minha carteira é 115%. Alguns influenciadores mostram esse número. Eu não gosto de mostrar muito ele porque dá a entender na realidade uma outra coisa. Eu gosto de ver o saldo. Cara, quanto que eu botei de dinheiro médio e quanto que eu tenho na realidade hoje, tá? Então eu gosto mais de colocar o saldo mesmo que ele seja menor. Por exemplo, eu tenho na carteira Petrobras, que o Barsi não gosta. E só de Petrobras eu tenho de rentabilidade 13,9%, o que não é tanto assim. Petrobras, por exemplo, tá com valor baixo, tá bem barato esse valor aqui da Petrobras, inclusive. Mas olha o meu yield on cost. Em média, quanto que eu recebo por ano de dividendos da Petrobras? 21%. É o maior dividendo da minha carteira. Cara, eu recebo de Petrobras, em média, 20% do valor que eu investi todos os anos. E eu já tenho vários anos de Petrobras na carteira. Só de dividendos eu já paguei todo o meu investimento que eu fiz em Petrobras. Um negócio maluco. E aí, por isso que é importante você não sair copiando as pessoas. Por exemplo, o Barsi tem um vídeo que ele fala, cara, todo mundo que investe em Petrobras vai ser uma futura vítima. E ele bota até uns argumentos razoáveis ali, de que não tem como ter aquele super lucro, não tem como se manter. Beleza. Mas eu fiz uma conta de que, mesmo que a Petrobras lucre menos, ainda assim vai ser um lucro muito interessante. E em média o que eu busco é um lucro interessante. Normalmente o Barsi gosta de fazer a conta acima de 6%. Na minha cabeça, a Petrobras vai pagar regularmente de média, sempre acima de 6%. Até bem mais do que isso. Então esse vídeo do Barsi é de anos atrás, eu acho que até no governo anterior, né? Muita gente fala, não investe por causa do Lula, medo do Lula. Não, gente, até durante o governo Bolsonaro ele falava isso. E assim, se você que tá vendo esse vídeo deixa de investir por causa de Lula e de Bolsonaro, meu irmão, você tá perdendo dinheiro. E as melhores oportunidades fica para quem tá atento e quem investe com menos ideologia. Então eu comprei as ações da Petrobras. O Barsi, por exemplo, tem ações da IRB, que é uma resseguradora, eu não gosto muito. Ele também tem outras opiniões que eu discordo. Mas claro, assim, né? Se você tiver numa ponte, tiver que pular, o Barsi der uma opinião, eu der outra, tu vai na opinião dele, tá? Pelo amor de Deus, o cara é o número 1 e eu sou ninguém. Mas assim, humildemente falando, eu discordo. Por exemplo, o Barsi fala que quem investe em renda fixa, na verdade, é perda fixa. E o argumento dele é que o cálculo da inflação no Brasil está equivocado. Então, por exemplo, a inflação dá 5% ao ano. Mas quando você faz a conta lá no final do ano, a inflação não foi 5%, foi 30% ou foi 25%. Eu não acho que essa conta que ele está fazendo está exatamente correta. Óbvio que o Barsi sabe que o IPCA é uma cesta de produtos e tal, mas ainda assim, eu acho que é um pouco exagerada. Gente, eu tô falando isso com o maior respeito ao Barsi. Eu sou aluno do Barsi, tenho MBA com o maior orgulho do Barsi, mas assim, discordar, gente, é tranquilo, tá? A gente não tem problema nenhum. Inclusive, a Luísa Barsi tem ações que o próprio pai dela não tem, né? E eu, Daniel, neste caso, eu tenho renda fixa também. Por que eu acho que o Barsi não investe em renda fixa? Assim como tem gente que não investe pelo viés de medo de governo, ele tem o viés de ama ações, né? A vida toda dele foi ações, então ele não gosta tanto aí da renda fixa. Já eu, Daniel, tenho sim uma boa quantidade de renda fixa e eu tenho renda variável. E eu acho que você deveria fazer assim, ouvir opiniões de vários lugares. Eu vou errar bastante, o Barsi vai errar bastante, outros vão errar bastante, mas no macro, se você acertar, mais do que errar, você vai ganhar dinheiro na bolsa e não é difícil. Se você seguir o simples, esse lance do Best, por exemplo, é simples. Eu sigo isso também. O que a gente diferencia são algumas empresas estratégicas. E eu tive uma lucratividade muito boa, 18% ao ano em média na carteira dele e na minha mais ainda.
certeza, se você tiver esse post, você vai ter um resultado maravilhoso a longo prazo. Daniel, 18% ao ano é pouco. Vamos fazer uma outra conta aqui para finalizar o vídeo. Vamos aqui na calculadora do investidor Sardinha, eu sou aluno dele na UVP. Vamos colocar aqui que você investe 10 mil reais e aí você vai aportar 500 reais por mês, igual o Barsi fazia no começo, né? Não, vamos botar que você tá melhor. Milão, R$ 1.000 por mês, para ficar redondinho aqui. E 18% ao ano de rentabilidade. Gente, você não vai conseguir isso certinho todos os anos. Mas vamos dizer que no seu histórico, somando dividendo, somando tudo, você consiga, tá? Para efeitos comparativos, porque eu consegui mais do que isso e eu provei para você. Claro que é uma janela de tempo curta, mas lembra, é só para efeito didático. E você coloca aqui, sei lá, 20 anos. Então você começa com 30 e com 50 anos, vamos ver o que aconteceu. Cara, 20 anos você vai ter investido 250 mil reais. Um valor que hoje em dia você compra um carro, talvez, um carro bom, né? Mas quanto esses 250 mil reais viraram? Viraram 2.174.000 reais. Olha só o que 18% ao ano faz, é uma rentabilidade incrível, tá? Ai, Daniel, já sei, vou fazer todas as minhas simulações com 18% ao ano. Não, não faz isso, não faz isso. Claro que tem o efeito da inflação aqui, eu não descontei e tal, enfim, mas não faz isso, 18% é uma rentabilidade muito alta. Não compare uma janela de curto prazo que eu tive, ou a rentabilidade histórica do Barsi, ou de grandes investidores, e acho que você vai ter isso para sua vida inteira. Não, mas se você pode fazer aí com 12, 13%, 14, 10, alguma coisa ao redor disso. A gente tem uma outra vantagem também, que muitos influencers não falam, que nós estamos no início da bolsa do mercado brasileiro de investimentos. Então esse mercado vai crescer muito. Nos Estados Unidos, 60, 70% das pessoas investem em ações. E no Brasil, em ações, a gente está falando de 2, 3, 4, 5% das pessoas que investem. Então você que está investindo agora, que está iniciando, você vai ter um momento de crescimento muito alto que você vai pegar todos esses benefícios. Então, se eu fosse dar um chute, eu acho que sim, no longo prazo, muitos de vocês que quando forem calcular sua rentabilidade passada daqui a 20 anos, que o mercado vai ter crescido muito, muitos de vocês vão ter sim rentabilidade de 18%, talvez até 20% ao ano, quem sabe? E mesmo que você não tiver, Daniel, eu fui só na média. A média é o suficiente para você melhorar muito a sua vida. Porque o tempo, querido, quando o juro composto começa a atuar a seu favor, você muda de vida drasticamente. Gostou desse vídeo? Muito obrigado. Se você gostou, se inscreve no canal. Deu bastante trabalho para fazer esse vídeo. Eu peguei dados de vários lugares e tal, meus próprios históricos. Fora a edição que você viu também de alta qualidade. Então, se você gostou, seja bem-vindo a Investorants. A gente se vê no próximo vídeo.